Há um aspecto também que eu gostava também de referir, ainda entrando em linha de conta com a questão dos preços, etc. Por exemplo, e tem a ver com a questão que referiu, mas lá está, naquele plano estratégico que vai ter que ser elaborado, eu penso que isso tudo vem ao de cima, não é? Por exemplo, como é que é possível haver 500 tarifas diferentes no setor dos transportes na cidade de Lisboa? Como é que é possível uma pessoa que tem um passo social, tanto ganha o salário mínimo nacional, como ganha 20 ou 30 vezes mais o salário mínimo nacional? Não pode ser, há coisas que têm que se tomar decisões, não é? Pá. Depois, outra coisa tem a ver também com a própria optimização dos recursos. E estou a ver, por exemplo, ao nível do próprio operacional, dos custos do petróleo, do gasóleo, etc. Portanto, nós importamos a maior parte do petróleo, não é? Importamos totalmente o petróleo e, portanto, o petróleo nos últimos anos aumentou qualquer coisa, como tenho aqui um número de 153% entre 2002 e 2010, em euros, aumentou 153%, ao passo que, por exemplo, o gás aumentou 72%. Eu não vejo uma grande aposta, por exemplo, no gás. E, por se calhar, o gás, a utilização do gás, deveria ser um desígnio nacional, porque havia uma poupança significativa. Mas se nós formos ver, por exemplo, ao nível dos postos de abastecimento, há muitos anos temos 5 postos de abastecimento. Ao passo, por exemplo, na Áustria temos 221, na Suécia 169, e aí o consumo era bastante significativo. Portanto, eu acredito que, agora, naturalmente que eu, se eu estou a falar isso, eu não sou especialista de transporte, então os especialistas dos transportes não sabem isso. Porquê é que não fazem? Não fazem porque isto é uma área de grande complexidade social. E agora, isto tem que se resolver porque não podemos ir mais longe e, portanto, agora tem que se tomar as decisões. E eu espero que, e é isso que eu fico satisfeito, com o plano da Troika, que isto tem que ser implementado. Custa quem custar, tem que ser implementado e, portanto, não é possível adiar nem subverter aquilo que a senhora referiu e muito bem, que é, se eu tenho um orçamento X, como é que eu duplico? Como é que a Carris, ou como é que a CP, por exemplo, tem, em 2009, 72,8 milhões de euros de prejuízo e em 2010 tem 195 milhões. Quer dizer, duplicou os prejuízos porquê? Ou, por exemplo, o caso concreto da Refer, ou o caso concreto, mesmo a Carris, que se fala que está a melhorar, mas os prejuízos aumentaram de 2009 para 2010. Há qualquer coisa aqui, mas porquê? Eles não sabem? Os gestores que estão à frente das empresas não sabem? Eu acredito que saibam, porque nós não somos mais gestores melhores do que eles. Agora, que há determinadas decisões de contexto que condicionam essas atitudes, condicionam. E agora eles têm que acabar. Tem que acabar porque a gente tem... Há uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes na minha empresa. Nós na política temos a esquerda e a direita. E nas empresas nós temos custos e proveitos. Quando os custos são superiores aos proveitos, só temos uma hipótese, fecha. Pronto, e não podemos ir nos endividar. Agora aqui, como também o Estado já não se pode endividar, agora temos que resolver os problemas. E eu espero que seja agora, não é? Mas esse ainda é um problema. A Carris ainda tem esse problema, porque a Carris já reduziu o pessoal em cerca de 2/3. Ainda tem pessoal a mais. E neste momento, se quiser reduzir pessoal, não o pode reduzir. Pois, como eu disse há pouco. Porque não tem dinheiro para pagar indenizações. Mas não se resume só a uma redução de pessoal. Não só. Não há uma estrutura bem definida sobre o que é que se quer dar a Carris, para onde é que, não é? E mesmo uma política integrada de transporte ao nível dos vários operadores. E perceber o que é o serviço público, o que é serviço público e não é serviço público. Eu conheço pessoas na Carris e conversei com elas, já tenho falado com elas, muitos problemas, por exemplo. Quer ver ao extremo em que vai o conceito de serviço público. A Carris tem, às 4 da manhã ou às 5 da manhã, tem que ter uns autocarros que vão daqui de Lisboa para Norte, outros para o lado de Cascais, para levar os meninos que vêm para a Borga até às 5, 6 da manhã que estão na Borga. Transporte gratuito para levar os meninos que andam na Borga à noite. Ora, isto não é serviço público. Claro. Quem quiser vir para a Borga, para Lisboa, e depois quer ir para casa, se não tem transporte, vai a pé. Não tem que ter o autocarro, pago pelo contribuinte, não é? Portanto, para estar a acrescentar custos à Carris, por uma coisa destas. Esse não será o maior problema. Mas só para ver um exemplo ao extremo em que chega o conceito de serviço público. Isto é serviço público. Tem que ter um autocarro para transportar os meninos que vêm para a Borga à noite. Não é mas serviço como público. E voltamos à questão do serviço público. Como é que se resolve? Dados estes grandes problemas, a privatização resolve-nos uma data deles. Esse resolvia logo. E nós ficamos apenas preocupados com a gestão da indenização compensatória e com o preço do serviço público. E isso aí teremos que negociar com o tipo que ganhar
a exploração da cidade. Mas, por exemplo, como é que se chega às cidades mais afastadas? A área metropolitana até parece mais fácil à vista de controlar, mas numa zona onde o único acesso é, por exemplo, o autocarro. Sim, como é que se garante? Não, terá que haver sempre este sistema multimodal de passes. Isso terá que haver e pode ter que ser renegociado. Agora, a questão central é esta. O Estado não tem defendido bem as empresas públicas nas negociações, de acordo com o que disse aqui a doutora. E, portanto, face a esse problema, eu tenho que resolver o problema da propriedade do problema da exploração. Tenho que separar as duas coisas. E tenho que me preocupar com a exploração. E isso é uma questão que eu consigo resolver, penso eu, com rapidez. Por exemplo, se a gente tem que fixar preços, se o preço de transporte, por exemplo, um passo custa, por exemplo, 50 euros, o preço é 50 euros, mas se as pessoas vêm com uma declaração de pobreza ou não sei quantos, podem ter um preço subsidiado. Claro, sem dúvida. Tem que haver este sistema é fácil de aplicar. No momento atual em que é tudo confuso, não se sabe nada, é tudo pouco claro, e as empresas têm que ser comparadas umas com as outras, porque a produtividade é fundamental e os subsídios têm que ser baseados na produtividade. Um drama português é que a gente dá subsídios e sem ver o tipo tem prejuízo, toma lá o subsídio. O gajo não pode ser, tem que haver produtividade, tem que se medir a produtividade em termos comparativos. Não é? Esta questão da comparação é muito importante, é o que se chama a concorrência por indicadores. Sim. Isto é, nós não temos 2 metros em Lisboa, portanto não podemos comparar o metro A com o metro B. Como é que nós vamos comparar, saber se o metro está bem, se o facto de que o metro de Lisboa tem volume de negócios que são, ou tem custos com pessoal que são 136% do volume de negócios, isso é normal, é razoável ou não? Mas há indicadores europeus. Exato. Claro, E então é estas claro, comparações que é a concorrência por indicadores. E então a forma de saber se uma empresa monopolista é normal, se está razoável, é de facto comparando com o que acontece nos outros países. Se os passageiros estão... Mas para mim o essencial é tráfego. E por isso uma das coisas que é preciso ver no serviço público... Regulação. A regulação vem depois do tráfego. Se há tráfego, há serviço público e depois regula-se. Se não há tráfego... Há pessoas na cidade, há tráfego. Não há tantas como nós pensamos, porque há muitos transportes públicos que estão muito subutilizados, porque, entretanto, as pessoas trazem o carro e estacionam sobre o passeio, porque não há uma série de... tem que bloquear a entrada das pessoas, tem que ser como em Londres, pagam um fee de entrada na cidade. Pois, em Londres há uma coroa central. Sim. Eu pessoalmente não é só Londres, Estocolmo. Há uma data de cidades cada vez... Eu acho que o centro de Lisboa não tem as atratividades do City, portanto, eu acho que essas tarifas são tarifas são normalmente aplicadas em função do congestionamento, etc. Eu acho que o centro de Lisboa já tem relativamente pouca entrada, mas o que se pode fazer, pode-se controlar o estacionamento, etc. E uma das coisas que eu vi também em um dos documentos é usar a própria receita do estacionamento urbano para subsidiar o transporte público, já que o transporte público tem que ser subsidiado. Só que o estacionamento urbano dá prejuízo. Então aí se vai aplicar uma tarifa para entrar em Lisboa, quer dizer, onde é que... Não é assim, o segredo para dar prejuízo é a privatização. Tudo o que dá prejuízo, você privatiza e começa a dar lucro. Mas a privatização, nós estávamos a falar tem que dar lucro, senão não sobrevive. Mas um privado que, se não tem lucro, não põe numa aldeia recôndita um autocarro, por exemplo. A gente contrata com eles esse serviço e damos uma indemnização compensatória. Mas essa indemnização compensatória tem que ser em função dos custos dele, mas não são os custos totais, um custo padrão. Porque senão o custo, ele começa a levar para lá um autocarro que tem o dobro do custo e a gente paga-lhe, como acontece agora. Pagamos indemnizações compensatórias sem custos padrões. Temos custos padrões na saúde, mas não temos custos padrões nem mais de lado nenhum. Este país é assim. Voltaremos aos transportes com toda a certeza. Obrigada aos 4 pela vossa presença. Ponto final nesta Comissão Executiva. Amanhã, já sabe, voltamos à hora certa. Até lá, fica com o ETV.